Olá a todos novamente, então estamos aqui no terceiro tema desse curso que tem, desse projeto, né? Não é bem um curso, digamos assim, é muito mais uma forma de trazer subsídios para desenvolver tópicos de educação financeira nas escolas de ensino fundamental, em que vamos falar sobre o tema 3, que é o fluxo de pagamento e de dívidas. Então, uma coisa importante que a gente falou aqui é que uma dívida ela é sempre quitada em parcelas. Eu usei a palavra sempre, não exatamente sempre. Você pode ter o que a gente chama de dívida bullet. Uma dívida bullet é quando ela paga apenas no final. Isso é muito, muito raro, apenas em certos tipos de empréstimos corporativos para pessoas jurídicas isso é feito. Então, normalmente, quando a gente está falando aqui de pessoas físicas, a dívida ela é paga em parcelas, certo? E aí essa dívida sendo quitada em parcelas, cada parcela tem dois componentes ali dentro. O primeiro componente é a amortização, o segundo componente são os juros. A amortização ela vai diminuir o valor da dívida, enquanto os juros é a parcela que não diminui o valor da dívida. É aquela, como a gente falou no último tema, é aquela passagem que você paga por ter trazido o dinheiro do futuro para o presente. Ok? Então vamos dar aqui um exemplo. Uma pessoa possui uma dívida de R$ 10.000. A taxa de juros é de 2% ao mês. O valor da primeira parcela é de R$ 500. Qual o saldo da dívida após o pagamento da primeira parcela? Então tem os juros. Os juros sempre incidem sobre o montante, que é o valor principal. Que é, então, no caso, 2% de 10 mil dá R$ 200. Qual a amortização? A amortização é a parcela da dívida que não é juros. Então eu pego R$ 500 e tiro os R$ 200, então eu tenho R$ 300 de amortização. Esses R$ 300 vai diminuir o valor da minha dívida. Então, ao invés de eu dever 10 mil, eu vou dever 10 mil menos R$ 300, um total de R$ 9.700, certo? Porém, pode acontecer uma coisa que eu faço o valor de um pagamento que é menor do que a taxa de juros. O que acontece? Vamos supor que ao invés da pessoa pagar R$ 500, a pessoa pagar só R$ 150. Qual o valor da amortização? Lembra que o valor de juros que foi calculado aqui é de 2%, certo? Então o valor de juros continua o mesmo, R$ 200. Só que eu só paguei 150. Então 150 menos 200 dá menos R$ 50. Então eu tenho uma amortização negativa. O que acontece com a amortização negativa? Eu vou diminuir ela do saldo do empréstimo. Só que aí é um conceito interessante, que aí você poder lembrar aos alunos o conceito de números negativos. Então você diminui um número negativo, então você está somando, e justamente os números negativos vieram a partir da necessidade da área financeira, de quando você tem essas transações com números negativos, de você estar devendo um dinheiro. Então, foi aí que surgiu os números negativos, dessa necessidade das finanças. E aqui você vê justamente uma aplicação disso. Então, eu tenho R$ 10.000 menos R$ 50 aqui. Então, 10 mil menos 50 é 10 mil mais 50, o que dá 10.050. Então, note que a dívida aumentou. Então, se a pessoa continuar pagando só R$ 150 por mês, a dívida ela fica eterna e vai aumentando, porque a pessoa não está amortizando a dívida, certo? Então, isso é muito importante para os alunos saberem que quando você paga uma parcela muito pequena, você está amortizando um valor muito pequeno ou, às vezes, nem está amortizando o valor. E aí, com isso, a dívida ela só aumenta. Então, o que os bancos eles querem? Os bancos eles querem, quando eles dão um empréstimo, o maior prazo possível com a menor amortização possível. Então, se você for entrar lá no aplicativo do banco, entrou lá, vai pegar um empréstimo e pede lá para pagar em 12 parcelas, o banco vai sempre falar, olha, você pode pagar em 24 parcelas, 36 parcelas, 48 parcelas. E o valor da parcela cai muito, você vai pagar um valor muito menor por causa disso. Então, o que o banco quer? Que você pague o menos possível e que essa dívida alongue o máximo possível, para que ele consiga pegar mais juros por mais tempo, certo? Então, se algum dos seus alunos, falar com seus alunos, se eles forem pegar algum empréstimo algum dia, se isso for necessário, o objetivo é amortizar ele o mais rápido possível. Por quê? Porque você, antecipando parcelas, elas não incidem em juros. Vamos ver um exemplo disso aqui agora.
Então, aqui, utilizando o mesmo exemplo de uma dívida de R$ 10.000, parcela de R$ 500, juros, taxa de juros de 2% ao mês. E aí, o que aconteceria se eu antecipasse mais uma parcela de 500? Então, em vez de eu pagar 500, eu paguei 1.000, antecipando aí 2 parcelas. Então, a primeira parcela, eu tenho 200 de juros mais 300 de amortização. A segunda parcela, eu não tenho juros. Tudo é amortização. O saldo do empréstimo vai ser, então, 10.000 menos os 500 menos os 300, que dá R$ 9.200. Então, note que todo o valor da antecipação, ele reduziu o saldo devedor. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um saldo devedor aqui de R$ 9.700. Se eu tirar, eu paguei uma parcela mais de 500, ela amortizou 100%. Então, vai diminuir 500 daqui. Então, diminuindo 500 daqui, eu cheguei a 9.200. Certo? Como eu posso aplicar esses conhecimentos na vida real? Então, a taxa de juros, ela incide sobre o saldo devedor. Por isso, conforme vai passando o tempo, os juros vão diminuindo, porque eu vou pagando a dívida, o saldo devedor diminui, então a parcela de juros diminui. Isso gera uma complicação nos cálculos de tabela de financiamentos. Por causa disso é que a gente vai ter dois tipos normalmente. A gente vai ter que é chamada de tabela SAC e tabela Price. Qual é essa diferença? Na tabela SAC, eu tenho uma amortização constante. Então, vou amortizando. Como essa amortização é constante, certo? O valor da minha dívida, ela vai diminuindo e aí os juros diminuem, certo? E aí, como os juros diminuem, o valor da parcela vai diminuir com o tempo. Por quê? O valor da parcela vai ser amortização mais juros, os juros vão diminuir com o tempo, a parcela vai diminuindo com o tempo. Na tabela Price, o valor da prestação permanece igual, então eu mantenho a parcela. Ora, se eu mantenho a parcela e os juros diminuem, então o que vai ter que diminuir? O que vai ter que aumentar? Desculpa, a amortização. Então a amortização é menor no início e aumenta depois, certo? Então, ou eu tenho parcela fixa e a amortização ela é variável, que é a tabela Price, ou tem a amortização constante e a parcela é variável, como é a tabela SAC. Então, a tabela SAC ela é bem comum em financiamentos de bens de maior valor, especialmente imóveis. E a tabela Price é mais comum em financiamentos de menor valor. Um veículo, por exemplo, que você paga uma taxa fixa por mês. Vou mostrar isso para vocês como calcula utilizando o Excel. Então, vocês estão vendo aqui o Excel. Então, vamos usar aquele exemplo de um empréstimo de R$ 10.000 com juros de 2% ao mês e você vai pagar em 24 meses. Então, o tempo de pagamento é 24 meses. Então, vou começar aqui com o tempo. Certo? O tempo vai ser 1, 2, 3 e vai assim até 24 meses. Aí aqui eu vou ter o quê? O saldo inicial. Qual foi o meu saldo inicial? R$ 10.000, certo? Foi isso que eu peguei no início. Esse é o valor que eu devo. Aí o que incide? Incide juros. Os juros é quanto? 2% vezes isso aqui. Então, eu tive juros de 200. Certo? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha amortização. Qual o valor da minha amortização? Eu não sei. Vou colocar aqui. Eu não sei ainda. Qual o valor da parcela? Essa parcela vai ser o quê? Lembra? Parcela o quê? Juros mais amortização. Certo? Então, esse vai ser o valor da parcela. E aí, qual vai ser o meu saldo final? Qual vai ser aqui o meu saldo final? Vai ser o saldo inicial menos a amortização. Certo? Que nesse caso aqui é 10.000, porque eu não amortizei nada.
E aí o meu saldo inicial do próximo mês é o meu saldo final do mês anterior. Aí eu consigo, arrastando isso aqui até o final, defender os juros. A amortização, ela, vou fazer a primeira tabela saque, que é uma amortização constante. Então, ela vai ser igual ao valor anterior. A parcela, eu só preciso arrastar isso aqui, porque é a soma dos dois. Então, fica aqui 200. O saldo final é o saldo inicial menos a amortização. E é o saldo inicial que eu consigo trazer, certo? Estou aqui, nesse exemplo aqui que eu estou pagando 200, note que eu estou pagando exatamente o valor de juros. Então, a dívida é eterna, vou continuar pagando 200 para sempre. Se eu amortizar, por exemplo, R$ 100 por mês, ele vai caindo R$ 100 por mês. Tá vendo? E aí, no final, deu 7.600. Qual o valor da amortização? Ora, se eu quero quitar em 24 meses, eu tenho que amortizar 10.000 dividido por 24. Então, vai ser igual a esse valor aqui, dividido por 24. Deixa eu selecionar isso aqui. E colocar apenas 2 dígitos. Ops. Isso. Certo? Então, a minha amortização é o meu saldo inicial dividido pelo tempo. Então, nesse caso aqui, eu estou amortizando R$ 416,67 por mês. Vou chegar no final dos 24 meses devendo zero, certo? Então, essa é a tabela saque. Ela é bem mais fácil de calcular, certo? E aqui note o que acontece com a parcela, vai caindo por tempo. No final, os juros são bem poucos. Por que os juros são bem poucos? Porque meu saldo devedor foi bastante pouco. Foi bem pequeno. E aí o saldo vai caindo. Com isso, os juros vão caindo. Com uma amortização constante, a parcela cai. Agora, vamos comparar com o mesmo exemplo, só que com a tabela Price. O que a tabela Price faz? A tabela Price, deixa eu acertar aqui, essa amortização, saldo final. O que a Price faz? Eu quero que esse valor aqui seja constante, certo? Então, eu quero que essa parcela aqui, ela se mantenha igual, e aí esse valor aqui chegue no final. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer que a amortização, ela mude com o tempo, certo? Então, aqui, enquanto eu estou querendo esse valor aqui, na verdade, quando eu faço o sistema de tabela Price, eu não vou colocar amortização, eu vou colocar parcela. Então, aqui no caso, vamos dar um exemplo, vou colocar uma parcela de 500, certo? Aí, o que vai ser a amortização? Vai ser juros menos... parcela menos juros. Que é igual a isso aqui. E é a parcela constante. Então, no caso, eu vou colocar isso aqui. A parcela é constante. Então, no caso, o meu saldo final vai ser taxa de juros menos a amortização. E aqui, e aqui eu estou puxando, no caso anterior, não posso mais puxar anterior, tem que fazer isso aqui, certo? Aí note que a parcela está constante, os juros estão caindo, a amortização está aumentando. Então note que com R$ 500 por mês, eu não consigo zerar. Então como é que eu vejo isso? Uma das formas é utilizar o add-in, eu venho aqui em dados e utilizar esse add-in que é o solver. O solver, eu posso chegar e colocar e pedir para ele resolver isso, para encontrar esse valor aqui, de modo que esse valor aqui seja zero.
Então, se eu fizer isso, eu vou com o solver. O meu objetivo, esse daqui, eu quero que esse valor seja 0, mudando essa célula aqui, que é a parcela. Isso dá 528,71, com isso eu chego no zero. Então, essa é uma forma. Como é outra forma? Eu comecei aqui com R$500. Notei que ficou positivo, certo? Então, eu tenho que aumentar para 550. Ficou negativo. Então, diminuo para 525. Está positivo. Então, mudo para 540. Negativo. Então, 530. Negativo. 525. Ops. 525. Era o positivo. 528. Positivo. 529. Negativo. 528 e 50. Positivo, então cada vez eu chego mais próximo. Então tem que aumentar isso aí. Então, 528 e 80. Negativo, então tem de 70 e 80. Então, 528 e 75. Negativo. 528,73. 58 centavos. 528 e 72. 27. 71. 3 centavos. Então, esse valor aqui já está bem próximo. Então, com isso daqui, 3 centavos a gente já pode considerar um valor abaixo de 10 centavos, zero. Então, eu cheguei a 528,71 por tentativa e erro, certo? Eu fui mudando, e aí eu subia e descia esse valor, e aí eu cheguei na parcela. Que é exatamente isso que o solver faz. Ele vai tentando os valores, e aí ele vai chegando nesse valor final. Então, se você não tiver o solver, não conseguir utilizar o solver, você pode fazer isso com os alunos, mostrando. Isso é uma coisa muito interessante, né? Se eu botar aqui o solver, ele chegou a 71, e aqui chegou a 0, porque não é exatamente 71, né? 71,09 e assim por diante. Então, ele vai chutando valores acima e abaixo, e aí ele vai trazer esse valor até ficar 0, certo? E isso é interessante porque isso daqui é justamente um processo de otimização. Que os alunos depois, quando eles, os alunos, se eles quiserem ir para um curso superior que vai utilizar, né, cálculos de otimização, eles vão lembrar, né, que lá no ensino fundamental eles viram otimização. Isso aqui é um exemplo de otimização. Eu estou otimizando essa parcela, certo? Note que quando eu otimizo esse valor, né, isso é importante falar com os alunos que isso são usados em diferentes formas, né? Esse conceito de otimização para você ir testando iterativamente os valores até chegar no valor final, ser muito utilizado. No início ele é menor, certo? Mas note que aqui, a partir da parcela 12 em diante, certo? Essa parcela ela é menor. Então ela começa com um valor maior e termina com um valor menor, certo? Normalmente isso aqui é feito para valores menores, certo? Por quê? Porque ela é capaz de manter o mesmo valor, o que para planejamento financeiro das pessoas é melhor, as pessoas preferem. Mas só que nesse ponto aqui, note no mês 12, certo? No mês 12, eu estou devendo 5.416. Enquanto aqui no mês 12, eu estou devendo 6.000. Certo? O que isso significa? Que eu quito o valor no saque mais rapidamente. Então, como eu quito o valor do saque mais rapidamente, certo? Porque eu tenho uma amortização maior, como eu amortizo mais rápido na tabela saque, eu consigo pegar, normalmente, valores maiores de empréstimo na tabela saque. Por quê? Porque o risco do banco diminui, porque você vai estar pagando mais juros. Então, o banco vai estar recebendo o valor dele, a remuneração dele, mais rapidamente, certo? Então, por causa disso, você vai fazer, como você tem uma amortização maior, certo? E o banco vai receber esse valor de volta da amortização de forma mais rápida.
você consegue ter um financiamento maior. Por causa disso que financiamento de imóveis, que normalmente são valores bastante elevados, você vai fazer a tabela SAC, que ela te permite financiar um valor maior do que normalmente a tabela Price, porque na tabela Price você vai demorar mais para pagar. E aí isso gera um risco para o banco. Ele vai ter que ficar com o saldo devedor maior por mais tempo. E aí, se você deixar de pagar algum dia, o banco vai ter que retomar o imóvel, isso é muito demorado, e isso gera um risco para o banco. Então, o banco ele quer diminuir o seu risco, e por causa disso, na tabela SAC, é mais seguro para eles, porque ele vai ter um risco menor, porque você vai estar devendo menos dinheiro para ele, porque você vai estar amortizando mais rápido. Okay? Essa tabela aqui que eu montei agora, exatamente como está aqui, vai estar disponibilizada no site do projeto, que vocês podem ver no link da descrição desse vídeo. E vocês podem baixar. E aí vocês não vão precisar fazer como eu fiz aqui, que é montar essa tabela do zero, né? Que eu montei para vocês do zero, para mostrar para vocês como funciona, certo? Deixa eu colocar aqui em amarelo, para demonstrar o que a gente está otimizando. Na SAC a gente está otimizando a amortização, no Price a gente está otimizando a parcela. Então, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, porque vocês não precisam montar com seus alunos. Essa planilha vai estar disponibilizada para que vocês possam mostrar para os seus alunos, mesmo que você não consiga mostrar, para que você consiga derivar esse exemplo no quadro e demonstrar para os alunos como é feito, já com todos os valores aqui certinhos. Vamos voltar aqui para os slides. Então, com isso, a gente vem aqui para o resumo final da aula, certo? Então, na tabela SAC, os valores das amortizações deles são constantes, mas como os juros diminuem, então o valor da parcela diminui com o tempo. Então, cuidado que parcelas muito pequenas podem gerar amortizações negativas. Então, na SAC, se você, por exemplo, nesse mês aqui eu não consegui pagar, por exemplo, com uma parcela maior. Então, no caso do nosso exemplo, foi uma parcela de R$ 616,67. Não consegui fazer esse pagamento. Vou pagar apenas um valor de R$ 150 esse mês por causa de algum problema que eu tive. Esse é um valor menor do que os juros. No caso, os juros eles eram de R$ 200. Então, isso pode gerar amortizações negativas. As antecipações de pagamento são muito importantes para diminuir o saldo devedor, porque nesses juros, a gente viu isso aqui. E a tabela SAC tende a ser mais vantajosa que a tabela Price. Por quê? Lembra que eu mostrei para vocês. Vocês quitam o valor mais cedo, que as amortizações elas são maiores. A tabela Price, a amortização é menor, você acaba tendo um saldo devedor mais tempo. E com isso você vai acabar pagando mais de juros. Então, só voltar aqui para o Excel. Vamos somar aqui, ó. Esse daqui foi o total de juros, certo? Se eu somar todos esses valores aqui, eu chego a R$ 2.500 de juros, que foi pago aqui. Se eu somar todos os juros aqui na tabela Price, R$ 2.689,06. Então, na tabela Price, eu acabei pagando R$ 189,06 a mais de juros. Então, eu acabo pagando mais juros na tabela Price do que na tabela SAC. Por quê? Porque na tabela Price, enquanto eu amortizo aqui 416, aqui eu só amortizei 328. Então, eu estou amortizando pouco no início. Isso faz com que eu pague mais juros. Certo? Então, voltando aqui para o slide, a tabela SAC tende a ser mais vantajosa do que a Price, porque no final eu acabo pagando menos juros. Eu sempre que escolher a SAC ou a Price e a tabela da SAC ela couber no seu orçamento, prefira a tabela SAC. Isso é muito importante para falar com os seus alunos, que os alunos eles já vão ter uma ideia de que, poxa, existem duas tabelas, SAC e Price, a SAC é mais interessante. E aí você pode trazer justamente o conceito de juros compostos, que como eu amortizo mais na SAC, que é o sistema de amortizações constantes, enquanto na Price a amortização ela não é constante, ela vai aumentando com o tempo, e por isso eu amortizo menos no início, certo? Então, como isso ocorre, eu amortizar mais é mais interessante. Por quê? Porque tem a ver com os juros compostos. Eu estou fazendo com que os juros compostos eles joguem menos contra mim, porque eu estou amortizando mais. Então, a curva fica levemente inferior. Isso me traz um ganho, que no caso aí é de R$ 180 nesse exemplo específico. Dependendo do tamanho da parcela
do tamanho da dívida e do valor da parcela, esse valor pode ser maior ou menor. Enquanto, por exemplo, em financiamento de imóveis, esse vai ser um valor considerável. E esse é um assunto interessante para poder falar com os alunos, que os alunos vão lembrar, principalmente para alunos que já estão um pouco mais maduros, talvez no nono ano, já indo para o ensino médio, que já vão ter mais maturidade para poder discutir esses assuntos. Isso também pode ser utilizado se você é professor de ensino médio, esse é um tema bastante interessante para poder também conversar com seus alunos. E com isso nós finalizamos, certo? O, o, os, o, esse tema, né, que falamos hoje. E na próxima, no próximo tema, que a gente finaliza o curso, a gente vai falar sobre orçamento, que é algo extremamente importante. Para qualquer tipo de família, para qualquer tipo de pessoa, né, vai ter fluxo de receitas, recebimento, trabalho, você pode ser um empreendedor, vendas feitas, serviços prestados, vai ter uma receita e você vai ter despesas mensais. Como você pode fazer isso? Como você pode separar um valor todo mês para poder investir? Como você pode lidar com dívidas também, fazer o pagamento dessas dívidas dentro do seu orçamento. Então, isso a gente vai considerar no próximo tema, que aí será finalizado o nosso projeto, certo? De educação financeira. Então, mais uma vez agradecendo a quem for utilizar esse material na educação básica e, novamente, reforçando aqui o chamado para assistir o quarto vídeo, que é o tema 4. Com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo. Tem um conteúdo extra lá no site, que é um podcast que eu fiz da CBM, mas é um conteúdo extra, não faz parte da ementa. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.